Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. E aí, tá ligado? Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Acorda Vascaíno, isso mesmo, logo pela manhã, para você bater um papo com a gente aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente traz o Acorda Vascaíno, que é um quadro fixado, aqui mais ou menos 7 horas da manhã, a gente sempre tem um vídeo aqui com um comentário meu, Jean Faísca, Flávio Dias, Cláudio Vinícius Cerdeira, e a gente conta sempre com a audiência de vocês, pedindo para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, tem muita gente que assiste, mas ainda não é inscrito, me dá essa moral, tem um botãozinho para você se inscrever, é de graça, não custa nada, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos, até porque hoje a bola rola, é dia de jogo do Vasco, bebê, esse mesmo. O time entra em campo às 7 da noite contra o Juventude em Caxias do Sul. Jogo esse que deveria ter acontecido na 14ª rodada, mas vai acontecer hoje por conta de muita coisa que aconteceu nos últimos dias. Vasco na Sul-Americana, a questão da parada para o Mundial de Clubes, enfim. Mas vai ter Vasco e Juventude nessa partida de logo mais lá em Caxias do Sul. E eu quero bater um papo com você aqui, torcedor, claro, colocando a minha opinião, mas também respeitando demais o que você disser aqui nos comentários, que é muito importante a sua participação, colocando aqui a sua análise, o seu comentário também aqui nos comentários aqui do canal e desse vídeo, o Acorda Vascaíno de hoje. Sobre a volta de Pablo Verratti. Ah, sem dúvida nenhuma, hoje é um bom tema para bater um papo com a rapaziada que tá ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Pablo Verratti não jogou a última partida do Vasco no Campeonato Brasileiro e deu no que deu. O Vasco venceu a equipe do Santos por 6-0, uma das maiores atuações do Vasco nos últimos 10, 15 anos. Pelo menos a gente pode interpretar assim. E o Verratti é o artilheiro do Brasil. Juntando Série A e Série B, não tem mais nenhum jogador aqui no Brasil que fez mais gols que Pablo Verratti nessa temporada. São 22 gols, são 10 gols no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro da competição. E aí, o que fazer para essa partida de logo mais contra o Juventude? Olha, eu já falei isso aqui algumas vezes, já falei em lives, já falei também nas redes sociais, eu defendo o Verratti pra caramba, só que ao mesmo tempo eu tenho que entender o momento. E olha, eu sou verretista, para não dizer assim, para botar um nome, tem gente que é dinizista, eu sou verretista. Gosto muito do Pirata, acho que é um jogador muito importante para o Vasco, é um jogador que hoje carrega uma situação muito emblemática de ser o jogador que vem fazendo bons gols e também bons jogos no Vasco nos últimos anos, e a gente tem que entender o momento. E eu parto do princípio, na minha opinião, o seguinte: eu não escalaria Pablo Verratti de início para esse jogo contra o Juventude, por apenas uma situação. Independente se você gosta ou não do Pablo Verratti, se você acha que ele atrapalha, se você acha que ele faz gols, a minha opinião é a seguinte: o Vasco trabalhou a semana passada praticamente inteira visando a partida contra o Santos, sem contar com Pablo Verratti. O próprio treinador, o Fernando Diniz, foi à coletiva de imprensa após a goleada contra o Santos e disse que testou o David como jogador de referência, ou seja, como um camisa 9, e não deu certo o David especificamente nessa função. E o que fez o Diniz para poder mudar? Colocou o David aberto de um lado, o Ryan aberto do outro e o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho um pouco mais atrás, como se fossem dois camisas 10, mas também chegando na área. E acabou acontecendo vários gols que o Vasco fez contra o Santos. Tudo bem, é um jogo atípico, não é um jogo que vai acontecer em todas as rodadas. É um jogo atípico sim, o Vasco ganhar de 6-0 fora de casa contra o bom time do Santos, não é todo dia que vai acontecer isso. Mas ao mesmo tempo o time
foi muito bem nessa partida. Qual é a minha razão em relação à não escalação do Verratti de início contra o Juventude? Pelo Vasco não ter treinado a volta de um jogador de referência. Porque se você parar para analisar, o Vasco jogou domingo, voltou ao Rio de Janeiro no própria noite de domingo, chegou aqui no Rio de Janeiro, fez um treinamento na segunda-feira, com toda certeza não foi um treinamento tão puxado assim, até pelo pouco período que teve, era mais um recondicionamento físico e treinou apenas ontem de manhã, a única vez que o Fernando Diniz pôde trabalhar com esse time do Vasco. E aí, ele pode até escalar o Pablo Verratti. Eu tô falando minha opinião. Eu não escalaria ele de início, por conta disso, de ter tido pouco tempo de voltar a ter um jogador de referência. E aí sim, voltaria com o Pablo Verratti com tranquilidade, independente do time fosse fazer nesse jogo contra o Juventude, voltaria com o Pablo Verratti na titularidade no jogo contra o Corinthians, fim de semana em São Januário. Pelo menos é assim que eu opino nesse caso do Pablo Verratti. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Escalaria ele de início, respeitando ser o capitão do time, ser o artilheiro do time na competição, ser o artilheiro do Brasil na temporada? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E para finalizar aqui esse acordo, eu quero falar sobre outro atleta desse time do Vasco, que é o lateral direito, Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem números absurdos nessa temporada. É o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. E eu fico na dúvida do seguinte: ele está na pré-lista, pode até ser convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. É um jogador de 28 para 29 anos, está vivendo um momento pessoal muito importante, foi pai há pouco tempo, vem trabalhando bastante, renovação de contrato com o Vasco, vem sendo um dos melhores laterais do país nessa posição pela direita, vem chamando muita atenção, só que é um jogador que não tem tanta mídia assim. E isso que me chama atenção, por ser um jogador muito operário. O próprio torcedor do Vasco fala até, eu já escutei várias vezes falando o seguinte: se o Paulo Henrique tivesse um pouquinho mais de cabeça, um pouco mais de mental, intelectual nas jogadas, poderia ser jogador de Real Madrid. Mas por que ele não pode ser um jogador de Vasco da Gama? Eu tenho alguns laterais que jogaram no Vasco, que a gente, por exemplo, idolatrava bastante, que também não tinha esse cognitivo todo. O Pimentel, para mim, foi um dos maiores laterais que eu vi jogando no Vasco. E olha que não tinha esse cognitivo como tinha, por exemplo, Luiz Carlos Vinck, como tinha Paulo Roberto. Mas o Pimentel, na força física, era um baita de um lateral. Assim como o Maricá, que jogou muito bem naqueles anos de 97, 98 pelo Vasco. O Vasco teve um lateral direito, para mim, que era só mental, além de uma habilidade espetacular, porque nem era lateral. E quando jogou por ali, mostrou todo o seu talento, que era o Wagner, que era um jogador maravilhoso, jogador espetacular e também sem muita mídia. O Vasco teve o Clebson, infelizmente nos deixou muito precocemente, campeão brasileiro em 2000. Era um jogador até técnico também, mas era um jogador mais de velocidade, não era um jogador tão habilidoso assim, mas também foi um baita de um lateral direito. Teve outro que passou muito rápido no Vasco, foram apenas praticamente 6 meses, mas que foi campeão pelo Rio São Paulo, que era o ex-lateral da seleção brasileira, Zé Maria, jogou muito pelo Vasco também. O Paulo Miranda, que veio para jogar no Vasco como volante, também atuou em alguns momentos como lateral direito e até de certa maneira conseguiu ajudar, mas também não era esse jogador também tão fantástico, era mais também igual o Paulo Henrique na questão da força física. Mas o Paulo Henrique me chama muita atenção pela questão não só ofensiva, mas também defensivo. É um jogador que recolhe muito rápido, jogador de muita velocidade, muita força física. Então é muito merecedor pelo menos essa pré-convocação para a seleção brasileira. Se ele vai ser jogador de seleção, se vai jogar uma competição importante pela seleção brasileira, isso aí é outro capítulo, mas merece demais essa convocação, o Paulo Henrique, o PH do Vasco. Ontem, inclusive, conversei com a rapaziada lá da Rádio de Caxias, falando um pouquinho sobre a partida de hoje, entre Vasco e Juventude, e eu falei sobre o Paulo Henrique, que é ex-jogador do Juventude, e lá em Caxias do Sul, todo mundo tem muito apreço pelo Paulo Henrique, pelo que fez no time do Juventude, mas no Vasco, sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores principais desse time do Vasco. E eu vou até bacana falar isso, que o Paulo Henrique pode até de um dia deixar o Vasco e com certeza vai deixar, mas sem dúvida ficará a marca, o PH do Vasco, o Paulo Henrique do Vasco, e parabéns para ele por pelo menos essa pré-convocação. Eu tenho certeza que vai ser convocado também para amistosos da seleção brasileira, jogo pelas eliminatórias. Bacana, parabéns para o Paulo Henrique, mas eu quero saber também a opinião sobre a volta de Pablo Verratti aqui nesse Acorda Vascaíno.
Beleza? Daqui a pouco, 10 horas da manhã, tem o Bom Dia Gigante barra Esquenta, como tem o jogo de hoje logo mais. Então vai ter Bom Dia Gigante barra Esquenta aqui no canal Atenção Vascaínos, contando demais com a sua audiência. E à tarde para noite, 5h30 da tarde, teremos o nosso pré-jogo, já para falar tudo sobre essa partida entre Vasco e Juventude. Deixe a sua inscrição aqui embaixo, deixe o like também, compartilhe para chegar a outros vascaínos, que é muito importante a sua participação. Tamo junto, grande abraço, valeu! Fui! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!